palavra de hoje é como desfrutar de um tempo novo. Repita comigo. Como desfrutar de um tempo novo. Dia 27 de abril, eu acordei com a voz, dizendo, chegou um tempo novo. E eu recebi no meu espírito, que esse tempo chegou para a minha vida como homem, chegou para a minha família, para meus filhos, nora, chegou para o nosso ministério Nova Aliança, aleluia, chegou para essa cidade, chegou para o Maranhão, e quero em Deus que tenha chegado para o Brasil. E de lá para cá eu tenho perguntado, Senhor, como é que eu me aproprio de um novo tempo? Como é que eu posso desfrutar de um novo tempo? Deus pode lhe dizer algumas coisas, além daquelas que eu compreendi em Deus, mas eu selecionei hoje 4 maneiras, ou 4 atitudes, que vai nos ajudar a desfrutar de um tempo novo. A natureza de Deus, irmãos, é trazer tempo novo para nossas vidas. A natureza de Deus, o desejo de Deus, Ele é nosso Pai, é trazer algo novo para as nossas vidas. E eu quero que você leia comigo Isaías 43, do versículo 16 ao 19. Se você não tem Bíblia, você pode olhar para o telão. Assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Quando é que Deus fez um caminho pelo mar? Quando Ele abriu o mar vermelho. Uma vereda pelas águas violentas, que fez saírem juntos os carros e cavalos, o exército e seus reforços, e eles jazem ali para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Esqueça o que se foi, não vivo no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Vamos ler a primeira frase desse versículo? Veja, estou fazendo uma coisa nova. Vamos repetir? Veja, estou fazendo uma coisa nova. Vamos orar um pouco mais. Se você tem liberdade, bate sua mão na testa aí e diga, Senhor, eu quero ouvir tua voz. Senhor, no nome de Jesus, eu oro por cada mente nessa hora. Traz revelação, traz entendimento. Senhor, vem agora trazendo a tua doce presença nesse lugar. Nós declaramos esse lugar cheio da tua presença, da tua revelação, cheio do teu poder, do menor ao maior, Jesus. Nós abençoamos a vida de cada pessoa, no nome poderoso de Jesus. Aleluia. Quem está vindo aqui a primeira vez, seja bem-vindo. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Os outros também. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Esse tempo novo também é para você. Esse é um texto da Bíblia, quando o povo de Deus estava em um cativeiro na Babilônia, e Deus traz essas pessoas de lá. Deus tinha prometido que depois de 70 anos, Ele traria essas pessoas de lá, de volta. E Ele cumpriu essa promessa. Então Ele agora está dizendo para eles, eu estou trazendo um tempo novo. Eu estou trazendo um tempo novo. Irmãos, e alguns números na Bíblia são proféticos. E quando completou 70 anos da Segunda Guerra Mundial, lá de Auschwitz, onde a igreja tem 3 missionários na Polônia, muitos cristãos do Brasil, eu e muitos outros homens e mulheres, fomos até aquele lugar, dizer, Senhor, está completando 70 anos, começa uma história nova no mundo. A Segunda Guerra Mundial, ela trouxe muita frieza na Europa, destruiu muitas coisas. E nós estamos orando. Começa um tempo novo na Europa. Eu não sei de onde você vem, eu não sei o que você passou na vida, eu não sei quantos cativeiros você viveu, de onde você vem, mas eu quero que você escute o que Deus tem para você. Ele tem um tempo novo. Aleluia. Se você não recebe, eu recebo por você.
Aprende a ser goleiro de Deus. Pega as coisas. Receba um tempo novo. Talvez você não saiba como ele vai chegar, mas ele é bom nisso. Deus é habilidoso em trazer, em fazer as coisas novas. Ele criou do nada e continua criando. Então a primeira coisa que precisa estar na sua mente e na minha é que um tempo novo chega na nossa vida por uma palavra de Deus. O tempo novo que chegou em Israel aqui chegou por uma palavra de Deus. Deus disse que depois de 70 anos ia chegar, e chegou. Eles achavam que nunca mais ia acontecer. Então um novo tempo da sua vida chega por uma palavra que você recebe da Bíblia. Cadê minha Bíblia, menino? Palavra que você recebe da Bíblia, aqui também tem Bíblia. Que você recebe da Bíblia, palavra que você recebe orando, palavra que você recebe por um sonho, palavra que você recebe por uma profecia, uma palavra que vem de Deus. E às vezes, irmãos, você não sabe como aquilo vai acontecer. Israel não sabia como eles iam sair daquela terra. O Senhor disse a Israel que ele estava trazendo um tempo novo. E eu quero afirmar algo para você. Se você tem promessa de Deus e permanecer obediente, você não vai morrer não, viu? Quem tem promessa de Deus não morre, cuidado, vírgula. Se você for desobediente, você morre. Deus deseja, a promessa de Deus é que jamais morrerá. Mas eu e você, se sairmos do lugar, Deus vai levantar outra. A promessa de Deus, a palavra dele não volta vazia. Ele lançou, vai chegar. A Bíblia diz que em um só dia pode nascer uma nação, pois depois da Segunda Guerra, a ONU reuniu e em um dia nasceu Israel, a nação de Israel, presidida por um brasileiro, para a glória de Deus. Ele que decidiu, foi o voto que tomou a decisão de nascer Israel. Porque Deus tinha dito que um dia nasceria uma nação. Então, irmãos, um tempo novo chega na nossa vida por uma palavra de Deus. E busque a palavra de Deus, Ele vai lhe falar. Tem palavra de Deus que vai chegar na nossa vida e nós não temos nem ideia de como ela vai chegar, mas ela chega. Tem palavra que a gente não entende. Um dia um profeta orou por nós, talvez há 12 anos atrás, 13, nós estávamos, a minha célula, o governo da igreja, nós éramos poucos, e o profeta disse, gente, eu estou vendo vocês lá em Caldas Novas, dentro daquelas piscinas assim, só a cabecinha de fora, com aquelas piscinas quentes, todos vocês. Aí eu pensei, e quem é que vai ficar para dirigir os cultos da igreja? Fiquei pensando, nós éramos um grupo pequeno, e quem vai ficar para arrumar as coisas? Os anos se passaram, e nós tivemos um congresso do meu pastor lá em Caldas Novas. Irmão, a igreja já tinha crescido um pouco, bastante. Ficou vários pastores aqui. Uns foram de avião, outros nós fomos de ônibus. E quando eu peguei o microfone dentro do ônibus, para falar algumas palavras daquela viagem, eu comecei a chorar. Porque naquela reunião em Caldas Novas, todos daquela reunião, que Deus tinha falado há vários anos atrás, naquela época, 8, 7 anos, todos nós estávamos em Caldas Novas. Tinha uma palavra de Deus, que eu não sabia como ela ia chegar, mas ela chegou. Aleluia. Eu não estou dizendo que todo mundo que deu uma palavra para você era de Deus, mas a prova que ela é de Deus, que ela vai chegar. A palavra de Deus não volta vazio. A minha obediência é que vai fazer essa palavra chegar. Aleluia. Segunda coisa, a segunda atitude sua. Um tempo novo chega na nossa vida, irmãos, por fé, por uma atitude de fé. Diga comigo, um tempo novo chega por fé. A 90% das coisas, irmãos, não depende mais de Deus. Aquilo que é bom, aquilo que concorda com a vontade de Deus, aquilo que não é egoísta, aquilo que não prejudica ninguém, tenha fé. Aleluia, tenha fé. Olha o que a Bíblia diz, lá em Marcos 5, do versículo 22 em diante. Jesus foi com ele, era um homem que a filha estava doente. Uma grande multidão seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher que havia
que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela padecera muito sobre o cuidado de vários médicos e gastara tudo que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do sofrimento. E logo Jesus começou a dizer: quem me tocou? Essa foi uma atitude de fé. Uma atitude de fé é fazer algo que eu sei que não é pecado. Uma atitude de fé. Quando alguém vem perto de mim e diz: pastor, ora por mim, que eu vou fazer um concurso. A primeira coisa que eu pergunto: meu filho, quantas vagas tem nesse concurso? Tem 30. 30 não, menino, tem 29, e uma é tua. Diga, quantas vagas tem, meu filho? 29. 29, meu filho, uma é tua. Você está estudando? Só se Deus tiver outro propósito. Tinha 20 vagas na Jeep, na fábrica da Jeep em Pernambuco. 8.000 candidatos inscritos para 20 vagas. E um desses candidatos estava fazendo EFOL, sobrinho do pastor Américo de Açailândia. E ele disse: pastor, só tem 20 vagas. Eu digo: uma tua. Enfim, e oramos. Só passaram 9 alunos, só passaram 9 estudantes de engenharia. Eles estão lá naqueles escritórios feinhos, na beira daquela praia, nos lugares mais ricos de Pernambuco, comendo a comidinha ruim, pago pela Jeep. 9. Uma vaga era dele. Tenha fé, irmãos. Fé naquilo que Deus é, naquilo que Ele pode fazer na sua vida. É de Deus. Diga comigo: fé traz um tempo novo. Irmãos, tome uma atitude de fé. É porque eu não quero constranger. Eu olhando para cada um de vós, no mínimo um terço de vocês, eu conheço as atitudes de fé. Mas deixa eu contar a atitude de um imperatrizense, que não está mais aqui. Houve uma época em Imperatriz que não tinha nenhum centro de recuperação. E uma pessoa foi presa, traficando, e era usuário de droga. Foi preso. E ele tinha uma aversão a crente. As pessoas iam no presídio, entregavam na folheto, ele amassava. Mas chegou o dia de que ele ia ser julgado. É como se ele fosse amanhã ser julgado. Hoje, durante o dia. Ele olhou para aquela gradezinha da cadeia, viu um pouco do sol e disse: Deus, eu não creio nada do que esse povo fala, mas eu queria fazer um acordo contigo. Se tu existe, se é real o que eles dizem, eu quero te pedir uma coisa: amanhã eu vou ser lá para o julgamento. Eu quero que o Senhor me tire desse lugar. Eu não quero voltar para cá, nem para pegar minhas coisas. E eu vou te servir enquanto eu viver. Foi para o julgamento no dia posterior. E lá ele foi condenado para pagar a pena. Mas ele continuava com o pedido que ele tinha pedido a Deus. Ele olhou para o juiz e disse: Sua Excelência, o senhor sabe que eu não sou eu sou traficante porque eu precisava manter meu vício. O senhor sabe que eu sou viciado. E eu queria pedir uma coisa, Sua Excelência: me ajude. Ele disse: como é que eu lhe ajudo? Me mande por cento de recuperação. O juiz disse: rapaz, você sabe que eu não posso fazer isso. Você está condenado. Você tem que ir para o presídio. Mas, irmãos, eu imagino, que quando aquele rapaz disse para Deus que se ele fizesse aquele milagre, aquela atitude de fé dele, eu imagino que Deus disse assim: Gabriel, meu filho, desce ali. Acha aí uma cidade imperatriz e vai lá naquela cadeia. Desce lá. E eu imagino que tinha um anjo lá perto daquele juiz, amolecendo o coração dele. E o juiz olhou para ele e disse assim: você sabe que eu não posso fazer isso, mas eu estou com vontade de acreditar em você. Onde é que tem esse lugar? Ele disse: lá em Goiânia. Ele disse: em Goiânia? Acaba Imperatriz. Ele é: vou acreditar em você. Pode arrumar um jeito de levar ele. Ele disse: doutor,
Seu Excelência, o senhor podia pedir o soldado para pegar minhas coisas lá na cela? Ele não tinha pedido a Deus, que não queria nem voltar para pegar as coisas. O juiz disse, soldado, pega as coisas dele lá na cela e traga. Eu conheci esse homem em Curitiba, fazendo EIFOL comigo. Ele estava se preparando para ser missionário na Holanda. Se tornou amigo daquele juiz. Aquele juiz mudou para outra cidade próxima daqui. E onde aquele juiz vai, porque é uma coisa rara, a maioria das pessoas iria fugir. E aquele homem é um homem de Deus hoje por uma atitude de fé. Diga comigo, sem fé é impossível agradar a Deus. A fé vai trazer um novo tempo. A fé vai trazer um novo tempo. Aleluia. A fé vai trazer um novo tempo. A maioria de vocês conheceram uma juíza também, a doutora Tânia. Ela nasceu no Mato Grosso do Sul, numa cidade chamada Aquidauana. E ela se formou numa metrópole chamada Jardim. Você conhece essa cidade? Pois é, uma cidade pequenininha no Mato Grosso. Ela formou no 2º grau. E o esposo dela, o pastor Otto, ele não era pastor, era bancário, e ele foi para o Rio de Janeiro, voltou para a cidade dele. E um dia ela viu o jornal e tinha um concurso para o Banco Central do Brasil. Você sabe o que é? O banco que mantém todos os bancos. Ela tinha um primo crente, e ela disse assim, olha, tem um concurso aqui com o Banco Central. Ele disse, Tânia, formada lá em Jardim, onde tu formou, tu não vai passar nunca. Mas dentro dela saltou uma voz assim, se Deus quiser eu passo. Diga comigo, se Deus quiser eu passo. Ela disse, eu vou fazer a inscrição. Estudou e passou e entrou no Banco Central. Aleluia! Só quando ela está lá trabalhando, ela descobriu que quem ganhava dinheiro mesmo era advogado do banco. E ela disse assim, não, eu quero ser advogada aqui. Mas para ser advogado tem que fazer direito primeiro. Aí ela disse assim, como é que eu faço? Eu não tenho dinheiro para pagar, eu tenho que estudar na universidade pública. Naquela época, irmãos, apareceu o EJA do Rio de Janeiro, tinha um curso de manhã. Ela vai no primo dela de novo. Ele disse, eu vou prestar vestibular para passar em direito para estudar de manhã. Ele disse, Tânia, de manhã? Só estudo filho de desembargador, gente, não vai, tu formado lá em Jardim. E a vozinha dela, de Deus, botou dentro dela de novo, porque ela disse, se Deus quiser, eu passo. Foi e passou. Aleluia. Depois que passou, tinha uma dificuldade. Se ela ia estudar de dia, e a hora que ela tinha que tirar a parte do trabalho, de 8 horas virar 6, tinha que ter e ela vai no chefe, com muito temor, mas ela vai no chefe. E disse, senhor fulano, eu passei na universidade lá do Rio para fazer direito. E eu preciso de uma coisa, eu preciso que o senhor altere minha carga horária de almoço e tudo, para eu poder estudar e trabalhar, que eu tenho filhos, tenho esposa. Ele olhou para ela e disse, você sabe que isso é difícil, eu não posso fazer isso. Mas pensou e disse, mas eu tenho um vagabundo lá em casa do meu filho, que pode fazer o que tem todo o tempo do mundo e não estuda. E a senhora é uma mulher casada com tanto esforço. Eu vou deixar a senhora estudar. Ela estudou, virou advogada. E depois de muitos anos, veio outra proposta de juiz. Aí ela não tinha mais o primo dela. E ela entrou. E Deus quis, ela se tornou uma juíza. Glória a Deus, diga comigo, fé traz um novo tempo. Algumas coisas, irmãos, na sua vida não chegaram ainda, porque não tem fé. A passividade, semelhante à passividade de um moço que eu conheci lá no interior de Pernambuco, nunca esqueci dele. Eu dizia, seu Severino, como é que vai? Ele dizia, eu vou aqui, pastor, como Deus quer e consente. Eu disse, o que, seu Severino? Eu vou indo aqui, como Deus quer e consente. Eu digo, que conversa, seu Severino. Como Deus quer que nada. Deus não quer algumas coisas. Então diga comigo, passividade, vai embora. Diga, fé, chegue. Ative essa fé dentro de você, no nome de Jesus. Então, um novo tempo na sua vida, na minha, chega com atitude de fé. Eu podia lembrar de muitas atitudes de fé. De vocês que estão aqui, de alguns.
como eu também posso lembrar de tanta pouca fé que eu já vi. A terceira maneira, irmãos, de você desfrutar de um tempo novo. Um tempo novo chega por decisões acertadas. Diga comigo, um tempo novo chega por decisões acertadas. E como é que a gente acerta em decisões? Irmãos, fazendo, obedecendo, melhor dizendo, aquilo que eu já ouvi de Deus. A gente só vai acertar em decisões na medida em que nós vamos fazer aquilo que eu sei que é para fazer hoje. Como diz o pastor Feitosa, alguns de nós carregamos culpa do passado, temos angústia pelo dia de hoje e temos ansiedade pelo dia de amanhã. Não precisa de angústia nem de ansiedade. Vá tomando decisões, vá obedecendo aquilo que você tem ouvido de Deus. E talvez um dos maiores exemplos de obediência é uma menina da Judeia. Ela tinha de 13 a 17 anos no máximo. E ela é visitada por um anjo. Eu não sei quantos de vocês já foram visitados por um anjo. Mas você pode ter certeza que você já foi servido da parte de Deus por um anjo. Se você segue a Jesus, Ele já dispensou hoje anjos a seu respeito. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos dele a nosso respeito. Nós não temos um anjo de guarda, nós temos anjos que nos guardam. Deus dá ordem a respeito deles, todos nós. E eu sei que algumas vezes é um susto ver um anjo. Mas a Bíblia diz no versículo 31 de Lucas 1, que o anjo chega a uma menina, essa garota adolescente. Ele diz, você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado, Lucas 1, do 31 em diante. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo, como acontecerá isso se eu sou virgem? O anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que dizia ser estéril já está em seu 6º mês de gestação. Pois nada é impossível para Deus. Repita comigo. Pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra ou conforme a tua vontade. E o anjo deixou. Respondeu Maria, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Um tempo novo chega, irmãos, quando eu decido obedecer em coisas que eu talvez não entendo. Essa garota, ela ia pensar, ela podia ser apedrejada, era o crime para quem se prostituía, para quem mantinha relação sexual com a pessoa que não era seu marido e ela não era. Ela podia ficar difamada naquela região. E Maria decidiu obedecer. Eu não tive a mesma impressão profética nesse culto, mas eu tenho certeza que tem. No primeiro culto eu olhava para esse lado, e Deus dizia, tem alguém aqui que não quer soltar. Ele dizia 3 vezes, veio dentro de mim, não quer soltar. Alguém que está agarrado, e eu não sabia o que era, se era um amante, se era um jeito desonesto de ganhar dinheiro, se era um vício, se era... Alguém não queria soltar, alguém não queria obedecer, por isso o tempo novo não chegava na vida dele. Em nome de Jesus, se tem alguma coisa agarrada, não, mas eu vou pegar um pouquinho desse dinheiro. Irmão, eu já tive uma ovelha aqui na igreja, aqui, que ela arranjou um jeito de aposentar no INSS. Mudou um monte de coisa.
e se aposentou. Graças a Deus foi uma luta para dizer, criatura, entrega essa aposentadoria fraudulenta que tu não, até ela entregar. Às vezes, irmãos, nós estamos matando o nosso futuro, o tempo novo, agarrado a uma coisinha. Não solto não. Solta essa porcaria, menino. E deixa Deus chegar o tempo novo. Mas se eu mentir, eu perco o emprego. Mas se eu... Libera e veja Deus trazendo um tempo novo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não, pastor, ele disse, se eu largar ele, ele se mata. Quem conversa que vai se matar, menino? Tu que está morrendo. Tu não é mãe dele, não, menino. Diga comigo uma decisão acertada. E olha, irmãos, essa semana eu aconselhei alguém lá do outro lado do mundo. Não está me ouvindo, não está nada. Se vê, é verdade. E aquele homem começa a reclamar. E eu disse, sim, criatura, um homem que tem visão e tudo, quando tu foste casar, Deus disse que era ela, não. E casei por causa dela, eu disse, pois agora cuide de se arrepender, pedir perdão a Deus, e dizer, Deus, me dá um milagre, faz um milagre na minha vida. Contei a história daquela pastora para ele, animou ele. Diga comigo, decisões acertadas. Aprenda a obedecer. Eu tenho uma ovelha, ele não está aqui, está em outra cidade, muito bem, graças a Deus, crescendo, vivendo. Mas 2 domingos seguidos, eu chegava perto dele e eu sentia a morte perto dele. No outro domingo eu cheguei perto dele e eu sentia pelo Espírito que a morte estava querendo ele. E eu sabia algumas coisas. E eu disse, Deus me dá uma estratégia para acordar esse homem. Nem gosto de contar isso, porque senão eu vou fazer com você também. Mas vamos lá. Em nome de Jesus, não vou precisar. Um dia de segunda-feira, como se fosse amanhã, eu disse, amanhã eu vou encontrar contigo às 10 horas. Nós vamos almoçar juntos. Vamos. Vou orar um pouco mais por ti, porque eu vi a morte. E Deus me deu a estratégia. Eu peguei ele e levei ele lá na Pax funerária, que é da irmã Irene, que era aqui da igreja. Eu queria ter encontrado, era ela. A irmã Irene é firme. Cheguei lá, eu disse, cadê a irmã Irene? No balcão, o homem disse, não, ela não está não. Eu digo, rapaz, mas ela não está, tu vai me ajudar. Quanto é um caixão para um homem como esse, assim, aqui? E eu disse, pastor? Sim, porque ele vai morrer. Ele vai morrer, ele está no caminho de morte. Ele não quer obedecer, vai morrer. Diz logo que a igreja não vai pagar caixão para ele. Ele não é indigente. E nem eu vou pedir para a irmã Irene. Ele vai começar a pagar caixão, porque ele está... E o homem me ajudou, disse, morre muita gente. O homem Eu queria mesmo a irmã Irene, para ela dizer umas coisas, como é que ela faz. E aí ele chorou. Ele disse, pastor, o senhor quase me mata. Mata? Você vai morrer, se você não mudar a sua posição. Aí eu digo, tá bom, agora vamos ali. E eu disse uma frase muito rápida, ele nem entendeu. Eu disse assim, eu vou levar você agora no lugar mais rico de Imperatriz, vamos comigo. Ele bem achou que eu ia levar ele numa restauração rico para almoçar. Caminhei com ele, parei o carro na porta do cemitério, Campo da Saudade. E ele disse, o que é? Disse, entra aqui para te dizer uma coisa. Aqui é o lugar mais rico da cidade de Imperatriz. Aqui é o lugar de homens e mulheres que não obedeceram ao Senhor e morreram. Homens e mulheres que não ouviram a voz de Deus e vieram para esse lugar. Projetos grandiosos de riqueza, de coisas lindas. Estão tudo aqui. Aqui é o lugar para onde tu vem. Tu tem promessa de ser próspero? Pois tu vai morrer pobre. Vem aqui, porque do jeito que tu vai morrer. Vai vir para cá. Esse projeto de Deus não vai acontecer contigo. Começou a chorar. E nós caminhamos lá para o cruzeiro. Lá no cruzeiro ele olhou para o portão. E eu disse assim, meu filho, tem uma coisa. Eu vim muitas vezes aqui deixar alguém. Mas eu deixo a pessoa e eu volto. E hoje, tu vem comigo e tu vai sair com teus pés. Agora tu vai orar. Ei, irmã, peça uma oração bonita. Aquele cara orando até a saída. E tomou jeito para a glória de Deus. Diga, para aplaudir a Jesus que Ele é bom. Pare de protelar. Pare de procrastinar. Pare de deixar para amanhã. Para amanhã a gente deixa o pecado, viu, irmãos?
Não tem uma plaquinha nas igrejas assim, nas lojas, fiado só amanhã? Tem assim? Pode botar na sua casa, pecado só amanhã. Mas não protele o que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus quer fazer hoje. Não procrastine. Nós trazemos um tempo novo, irmãos, quando a gente decide tomar decisões acertadas, e essas decisões é a obediência, irmãos. Em nome de Jesus. Em quarto lugar, um tempo novo na nossa vida chega por perseverança. Ai, meus irmãos. Das características principais na vida de um cristão é a perseverança. A rotina do dia a dia. Parece que o milagre não vem, não chega. Parece que nada acontece. Um tempo novo chega na vida de alguém, como chegou na vida dessas duas pessoas que eu vou citar. Tem dois personagens extraordinários no 8º dia que Jesus foi consagrado no templo. Lá tinha Simeão, Lucas 2. O versículo 26 de Lucas 2. Lê, bota o 22 aí, meu filho, eu resolvi ler. Obrigado. Bota o 26. Fora-lhe, 26. Obrigado. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Isso é Simeão. Ele tinha uma promessa de Deus, que ele não ia morrer antes de ver Cristo o Senhor. Uma promessa muito linda. Então aquele homem, de fato, ele pegou Jesus, ele disse que movido pelo Espírito Santo, quer dizer, o Espírito Santo tinha dado uma promessa, movido por ele foi ao templo, quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer, conforme requeria o costume da lei. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste agora, pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação. Irmãos, na vida de Simeão, era uma promessa, era uma palavra de Deus. Mas tem uma pessoa nesse texto, nesse mesmo lugar, no versículo 36, que era a profetisa Ana. Ela não tinha promessa, que ia pegar em Jesus. Olha que coisa linda. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azé. Era muito idosa. Havia vivido com seu marido 7 anos, depois de se casar. E então permaneceram viúva até a idade de 84 anos. Ela tinha mais de 70 anos, viúva. Nunca deixara o templo e adorava a Deus jejuando e orando dia e noite. Nunca deixava o templo, adorava a Deus jejuando e orando. Tendo chegado ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. O que é que abençoou Ana nesse dia, irmãos? Diga comigo a rotina. Ela estava ali fazendo a mesma coisa sempre. E uma hora Jesus chegou naquele dia. Ana entrou para a história. Irmãos, a perseverança sua vai fazer com que milagres aconteçam. Ela é rotineira. Parece que seu momento devocional é rotineiro, seu momento de ler a Bíblia é rotineiro, o tempo de adorar é rotineiro. É nessa rotina que Deus vai fazer coisas grandes. A perseverança de Ana fez ela marcar a história. E eu queria citar exemplo de algumas pessoas que eu conheço, que a perseverança mudou a vida dela. Eu já contei aqui uma vez, eu acho. Irmã Lourdes é uma senhora que eu conheci na cidade de São José do Belmonte, no sertão de Pernambuco. Aquela cidade pequena é perto de Serra Talhada. Aquela cidade na década de 80, houve uma crise muito grande,
e todos os crentes daquela pequena igreja, parentes da irmã Lourdes, de outras pessoas, foram obrigados a ir para Petrolina, para Brasília ou para São Paulo. A igreja não tinha condição, não tinha mais ninguém, só tinha ela e um senhor bem velhinho. Então logo a energia foi cortada, e a irmã Lourdes tomou uma decisão, que ela queria, e ela iria ver um dia aquele templo cheio de novo, e ela tomou uma decisão: todo dia de culto eu vou vir aqui. Toda quarta e todo domingo ela ia lá, acendia a lamparina, lia a Bíblia, cantava um corinho, um hino, orava e vinha embora. E ela dizia: vai ter culto nessa igreja. E assim ela ia todos os dias. Os anos se passaram, e eu cheguei naquela época em que já tinha voltado pessoas, e nós fomos ajudar aquela igreja, e naquele final de semana se converteu em média de 80 pessoas. Irmãos, naquele culto, que irmã Lúcia me contou isso, os novos crentes quase não couberam dentro do templo, e nós, os visitantes, e os crentes que tinham voltado, estavam no meio da rua. E nós sabíamos que estávamos ali, porque uma mulher perseverou em crer que ela ia ver aquele lugar cheio de novo. Aleluia! A sua perseverança na oração vai fazer milagres. Tem coisas que Deus responde instantaneamente, mas tem coisas que o Senhor vai responder no decorrer dos dias e dos anos. Na autoridade do nome de Jesus, seja perseverante. Às vezes, irmãos, às vezes nós não vamos ver coisas extraordinárias, às vezes você não vai arrepiar, às vezes você não vai sentir a presença de Deus, mas ela está com você. Seja constante. O tempo novo de Deus chega pela perseverança. A perseverança, irmão, foi tão forte na vida do povo de Israel. O povo de Israel queria tanto que Deus iria para tirá-los do Egito. José disse ao povo: não enterre meus ossos nessa terra. Quando vocês forem para Canaã, levem meus ossos para enterrar lá. Irmão, e demorou mais de 300 anos, ou talvez 300 anos. José morreu e eles foram guardando os ossos. E depois de 400 anos, depois da morte de José, eu acho que eram uns 300 anos, eles estavam voltando para Canaã, e no meio daquele cortejo grande, tinha uma urna com os ossos de um homem que creu e perseverou e ajudou seu povo a crer. Como anda a sua perseverança em Deus? Deus não tem que fazer agora, nem tem que fazer do meu jeito, nem do seu. Mas Ele é o Deus que faz. Aleluia. O Senhor é o Deus de um tempo novo. Ele é Deus de um tempo novo. Ele é o Deus de novidade. E no nome de Jesus, eu desejo que você coopere com Deus para esse tempo chegar na sua vida. Para esse tempo chegar na sua vida. Aleluia. E eu quero fazer 2 orações agora. No nome de Jesus. Eu quero que você fique em pé, por favor.